Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na 10ª lição da Escola Bíblica Dominical. As profecias despertam e trazem esperança. Olha que temática extremamente relevante. O texto áureo da nossa lição: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritos, porque o tempo está próximo. A verdade prática da nossa lição: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor e elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas adversidades. Que bênção, né? É uma bênção do Senhor mesmo, uma lição como essa, porque as profecias ela têm um caráter, além de outra coisa, de trazer esperança. Eu penso que essa palavra é tão cara nos dias de hoje, sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo. É uma palavra que verdadeiramente vem trazer a ferramenta para que serve uma profecia. Numa época de internet, onde há tantos debates, equívocos com relação às coisas proféticas e até mesmo os dons de profecia, apesar de que profecia aqui quer dizer não é exatamente os dons que nós usamos na igreja, mas no contexto geral, nós podemos entender que ela serve para trazer esperança. Nunca confusão, nunca atrito, mas esperança. O autor traz para nós 3 textos da Escritura e nós vamos começar a ler no profeta Jeremias. Isso mesmo, profeta Jeremias é um profeta abençoado, cheio de riquezas teológicas para nós. Estudar Jeremias é um baita de um desafio, porque é um profeta que mistura profetismo com poesia. E aí você tem praticamente um trabalho dobrado, é como se estivesse estudando 2 literaturas, né? O primeiro texto está em Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao 10. A palavra do Senhor que veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Então eu disse: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. E tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Olha que palavra forte, né? Agora nós vamos para o profeta Joel. A gente sai da coleção dos profetas maiores e vai lá para o profeta Joel, que é um dos profetas menores. Essas Bíblias novas, a gente custa achar as coisas, é uma vergonha. Até você adaptar o negócio direitinho, aí fica passando essa vergonha toda. Profeta Joel, capítulo 1, do 1 ao 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores de Israel e todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais? Contem isto aos filhos de vocês e eles os contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. E aí ele termina lá em Apocalipse, capítulo 1, isso mesmo, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, revelação de Jesus Cristo, o qual lhe deu para mostrar
aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Enviando seu anjo, deu a conhecer o seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ouviu e viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Palavra da salvação. Meus irmãos, será que o autor vai trabalhar aqui com a gente do profetismo bíblico? Vamos embora lá? O profetismo bíblico. Os livros proféticos do Antigo Testamento se divide em profetas maiores e profetas menores. Inclusive, ele fez o uso, de de Jeremias, e depois foi para Joel. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros ou o grau de importância de seus autores. Eu prefiro usar a questão do grau de importância dos seus autores e não o tamanho dos livros. Por que eu digo isso? Porque para mim não é suficiente a questão de sustentar que é o tamanho do livro que designa ser um profeta maior ou um profeta maior. Porque se você comparar o profeta Daniel, que é considerado maior, e o profeta Oséias, que é considerado o profeta menor, os livros são idênticos no tamanho. É o mesmo tamanho, então por que um é maior do que o outro? Eu prefiro acreditar, na tese de que os profetas maiores, os 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são profetas internacionais, que vai além do seu regionalismo. Já os profetas menores são profetas mais regionais. É um profeta, digamos, local. Eu penso que essa designação para dividir entre maior e menor é mais suficiente do que usar o tamanho dos textos, E importância ou menos importância é muito complicado, porque toda a Sagrada Escritura é igualmente canônica. Então, é um pouco complicado mexer nessa perspectiva. Mas, para falar a verdade, irmãos, não tem a menor importância saber que o cara é um profeta menor ou um profeta maior. Isso não tem a menor relevância. Coisas que o professor fica inventando para aglutinar coleções. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, apesar de que Lamentação não é tecnicamente profecia, mas poesia, e apesar de que tanto Ezequiel como Daniel bem menos, mas os 4 maiores, eles usam muita poesia na sua mentalidade profética, Os textos vêm até escrito em prosa. Já os 14 de Oséias a Malaquias são menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. E, é claro, alguns trechos de outros livros. A mensagem desses livros desperta ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Ela desperta e ao mesmo tempo produz esperança. Quando a gente fala que um livro, vou só abrir um parênteses aqui, quando a gente fala que um livro é profético, a gente não está dizendo que ele é somente profético, Quando a gente diz um livro é profético, a gente está dizendo a maior parte da sua literatura é profecia, mas pode ter poesia, pode ter contexto histórico, Eu estou dizendo a maior parte, é isso que a gente está preocupado. A grande maioria do seu texto é profético. O autor vai dividir a nossa lição, como sempre, em 3 partes. Ele vai falar sobre os profetas maiores, como era de se esperar, e concomitantemente depois os profetas menores, e vai terminar no livro de Apocalipse. A metodologia que ele ensinou que é a mais clichê possível, mas também não tem como fazer de outro jeito, não. Essa lição tinha que ser dessa forma. Uma vez que nós estamos trabalhando a supremacia da Escritura, ele vai falar agora de uma coleção extremamente relevante para o contexto que nós estamos vivendo, sobretudo do pentecostalismo.
Os profetas maiores, ele vai trabalhar três coisas. O profeta e a profecia, os profetas Isaías e Jeremias, os profetas Ezequiel e Daniel. Vamos ver se ele consegue, né? Porque só os profetas maiores a gente passa 6 meses na faculdade estudando. Ele vai falar aqui em uma coluna, praticamente. A palavra grega prophets significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é rabi, como sendo aquela que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhe uma espécie de assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos, como é o caso de Isaías 37, 5-7, 2 Samuel, capítulo 12, verso 7 e seguintes. Aparece aqui na nossa lição, depois do versículo 7, as letrinhas SS. Raramente se apresenta isso num texto da CPAD e veio aqui nessa lição. Para quem não sabe, isso aí é versículos seguintes. Até o final do contexto você pode continuar lendo, sem necessidade de um versículo final. Vê se você percebe. É muito interessante isso. É só livro muito acadêmico que aparece esse tipo de nomenclatura, né? O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer como referência ao passado, quer do presente ou futuro, ou seja, profecia referente a passado, presente e futuro. Não é uma coisa só do que vai vir, mas também do que já passou. Né? A profecia, por exemplo, de coisa do passado é o que nós chamamos em latim de vaticinium et eventum, né? A profecia após o ocorrido. Gênesis 27 e Apocalipse 1:19. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1, verso 1. Vamos então entender agora propriamente dito, uma vez que nós já falamos do profeta e da profecia, né? Apesar de que ele foi bem raso aqui, né? O profeta era uma pessoa que vivia na dispensação mística de Deus, viu? Nós temos que usar essa expressão porque é uma expressão técnica, né? Místico. Apesar de que místico, no contexto brasileiro, pode ser confundido com misticismo. Por favor, não faz isso, não. Místico é a palavra técnica para espiritual ou espiritualidade mística, né? E aqui ele tem um ofício, ele vive em prol disso. A minha profissão é ser professor. Tecnicamente, um profeta vive como profeta. Ele é um profissional da profecia. Desculpa falar assim, fica um pouco mercantilista, né, na nossa linguagem globalizada, mas o profissional aqui no sentido de o ofício dele é fazer isso e ele não faz nada além disso. E aí dá assessoria para reis, censura e tudo mais, pode chegar até esses extremos. E claro, as pessoas, né? Nós estamos numa época onde tem pouco recurso da ciência e o mundo praticamente é mergulhado na prerrogativa mística, sobretudo numa sociedade teocrática, né? Você vê que quando o Moisés chega diante do faraó fazendo aqueles prodígios, a primeira coisa que ele faz é buscar os seus sacerdotes, seus magos, os seus feiticeiros, enfim, não sei que palavra técnica que usa aqui agora para não correr o risco de estar dizendo outra coisa, e fazer também os prodígios, porque a pegada ali não é científica, é uma guerra mística, né? Os deuses, tudo gira em torno do Theos, né? De Deus, independente da sua religião. O profeta Isaías e o profeta Jeremias, vamos falar um pouquinho desses dois, né? Isaías e Jeremias profetizaram no meio de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino, que vai estar lá no capítulo 5, verso 13. Predisse o retorno de Judá do exílio, Isaías 48, 20, profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento, o de uma virgem, né? Isaías 7, 14, a sua descendência de Davi, Isaías 11, 1,
seu ministério libertador, Isaías 61, 2. Jeremias igualmente vaticinou, a palavra vaticínio, né, vaticano, quer dizer profecia, né, é ligada a essa prerrogativa, profético, né, vaticínio de Vaticano, pouca gente sabe disso. Vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, Jeremias 1,16. Vocês estão percebendo que o autor está usando muita coisa técnica aqui, né, bastante coisa técnica. Bem da pegada da bibliologia, evidentemente. Anunciou a restauração do remanescente, Jeremias 50, versos 19 e 20, a chegada de Cristo como renovo de justiça, Jeremias 33, 15, e nas Lamentações, que é praticamente um anexozinho ali, né, uma coisinha bem pequenininha, o livro das Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, Lamentações 1:2, 5:1, e ambos os profetas anunciaram o despertamento e a esperança. E é interessante aqui, mais um abre aspas, uma vez eu vi o pastor Antônio Gilberto ministrando aqui na nossa igreja, na sede de Belo Horizonte, no Templo Central, e ele falou uma coisa que eu guardei, achei bem interessante, eu cheguei a notar. Na época eu usava a Bíblia de Estudo Pentecostal, até hoje ainda, claro. Ele falou assim que o livro de Isaías é praticamente uma mini Bíblia, entre aspas, né? É praticamente uma mini Bíblia, porque começa com o pecado e termina com o fim glorioso de Sião. É uma mini Bíblia, começa de Gênesis a Apocalipse, do ponto de vista da criação ao ponto de vista escatológico. 66 capítulos, justamente 66 livros. É bem interessante essa questão de Isaías. Né? Um profeta muito querido, até os pastores estão costumando ler, né, nos textos de Isaías, na ceia do Senhor, aquela coisa do quem deu crédito, a nossa pregação, porque agradou o Senhor moê-lo, essas coisas todas, né, de Isaías. É um profeta muito querido e respeitado. E Jeremias é o profeta da lamentação. No meu pensamento, é um dos profetas que mais se aproximam da perspectiva de ser boca de Deus nos tempos de hoje, inclusive. É um profeta que vive da solidão, apesar de fazer também você vê que a teologia presente em Isaías, ela inclina muito para a teologia da retribuição, né? Nós estamos sendo abençoados porque nós somos santos, nós estamos sendo amaldiçoados porque nós estamos em pecado. A Babilônia, na verdade, é o braço de Deus para nos corrigir. Então ele tem toda essa inclinação, eu diria assim, né, para a teologia da retribuição, muito presente nos dias de hoje e que, consequentemente, traz umas polêmicas, né, para a nossa igreja pós-moderna. Depois, o autor vai concluir esse primeiro tópico falando sobre os profetas Ezequiel e Daniel. E vocês já sabem, não, o meu querido profeta dos 4 maiores não é Daniel, apesar do meu nome ser Daniel. Daniel é um livro extremamente confuso, inclusive a ordem dos capítulos são equivocadas, né? Os capítulos são trocados. Para entender Daniel, você teria que organizar os capítulos de verdade. Há uma vertente teológica dizendo que Daniel, na verdade, está não na Babilônia, mas no Império de Antíoco, né? Então tem toda essa mentalidade mais moderna, não tão antiga como a gente passa, mais ali perto da família dos Macabeus. Mas isso é uma discussão teológica e não cabe nem a gente mexer com isso aqui agora, não. E os autores vão dizer que, na verdade, Daniel está escrevendo de forma poética, abre e fecha aspas, a respeito de coisas do seu tempo, ou seria uma outra pessoa se passando pelo nome de Daniel, que, na verdade, o grande problema ali é Antíoco, né? Mas, enfim, isso não é nenhum momento para nós falar sobre isso em aula de escola bíblica dominical nessa função, evidentemente. Aqui nós estamos preocupados mais com a mensagem do que com a questão técnica do mensageiro. Mas o meu profeta que eu mais gosto é Ezequiel. Ezequiel, nossa, como o Senhor fala comigo através do profeta Ezequiel. Ezequiel é uma coisa de louco. Ezequiel ele ultrapassa o bizarro.
se a gente pode falar assim, vocês me perdoem usar essa expressão, o bizarro. É a roda com olhos, o carro da glória de Deus com um monte de olho nas rodas, que se você parar para pensar é uma coisa bem assustadora, né? Mas enfim, as asas cheias de olhos, né? Os olhos nas asas, meu Deus, é uma coisa, é um profeta surreal, ele rompe com a metodologia mesmo e surta, se é que eu posso dizer assim, dentro do que nós chamamos de místico. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel 2:4. Ezequiel foi levantado para admoestar o cativeiro. Ezequiel 2:3. Lembrar que a restauração requeria o arrependimento. Ezequiel capítulo 3, verso 20 e 21. E prenunciou a Cristo como pastor e rei, Ezequiel 34, 23, 24. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte, Daniel 5, 29, ele entendeu o cativeiro que duraria 70 anos, Daniel 9, 2, e passou a proclamar misericórdia, 9, 19. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, e ainda a vinda de Cristo, o advento do anticristo, o julgamento final, está cheio de apocalíptica em Daniel, né? Não confunda apocalíptica com apocalipse. Apocalipse é o nome do livro, apocalíptica é um estilo literário antigo, muito antigo, quase que em desuso hoje, se não fosse por causa das escrituras, né? Daniel 9, 24 ao 27, essas profecias despertaram a esperança e também a reconciliação com Deus. Eu vou ler aqui a respeito do auxílio teológico que ele fala, a respeito do ofício do profeta, porque eu penso que o que a gente está interessado mesmo é nessa parte. Vamos ver aqui. O ofício do profeta. Ao abordarmos o ofício do profeta, encontramos uma relação estreita entre palavra e visão. Visão aqui não do dom de visão, viu? O profeta ele sempre tem um olhar mais apurado dos fatos, dos acontecimentos, da história. É indivisível a função de ser vidente e portador da palavra. Vidente é a palavra antiga que se usava para profeta, né? A gente coloca profeta hoje, mas nos textos mais antigos você vê que ainda vem a palavra vidente. O profeta sempre está visionário, sempre será visionário, já que no desempenho do seu trabalho fará com que os receptores de sua mensagem alcancem uma compreensão divina do presente e também fará com que perceba o futuro sem as incertezas que ocasionam o devido àqueles que, ignorando a profecia, vivem alheios aos desígnios de Deus e, portanto, se convertem em títeres das circunstâncias temporais. Ele é aquele cara que tem visão 360 graus de passado, presente e futuro. Ele tem uma visão bem, digamos, amplificada do tempo. Eu perdi aqui. O que poderia ser pior, acabam sendo vítimas da manipulação dos multiformes oráculos dos falsos profetas ou iluminados de plantão, como a gente está tendo aí na internet, né, gente? Nossa, tudo que está acontecendo tem um profeta falando. Tem profeta falando de roupa íntima feminina, tem profeta falando o que marido tem que fazer, mais a esposa na cama. Pensa um absurdo desse, gente, pelo amor de Deus. Né? Ultrapassa aqui o bizarro. E o bizarro que eu estou usando aqui, nessas expressões que eu falei até agora, é glorificação ao extraordinário. Né? As bizarrices que nós estamos vendo hoje não é o extraordinário, é baixaria mesmo, é uma coisa terrível. Evidentemente tem coisa muito linda, muito profunda, muito tremenda sendo dita, né? E a gente também tem que ficar atento, não é só porque tem porcarias que a gente vai sinceramente virar as costas para a operação do dom de profecia em nossos dias, porque ele é real, atual e ainda está em operação.
tem que ter muito discernimento agora, né? Para uma maior compreensão da revelação entre profeta e vidente, farei referência a 3 termos hebraicos que se referem de forma especial ao profeta do Antigo Testamento, ainda que, com mais empenho, eu me refira ao que talvez seja o vocabulário mais... Desculpa, vocabulário não, ao vocábulo mais importante, nabi. Este termo comumente se traduz profeta mais de 300 vezes nas escrituras hebraicas. A ideia básica do significado de nabi é: se alguém, abre aspas, alguém que fala em lugar de Deus, fecha aspas. O nabi foi necessariamente estabelecido para transmitir uma mensagem de Deus. É interessante porque certa feita eu vi uma mensagem, não lembro nem o nome do pregador, senão eu faria jus aqui a contribuição dele. Eu amo essas mensagens que contribuem com as coisas que a gente marca. Já faz um tempinho. E ele falou assim que 2 ministérios são necessários para a igreja pós-moderna. O ministério de profeta e o ministério de pastor. Né? A gente fica discutindo se tem bispo, se não tem bispo, se tem bispa, se não tem bispa, se tem pastor, se tem pastora, presbíteros, evangelista, o que seriam os evangelistas? No meio dessa confusão toda de nomenclatura, ele falava que 2 ministérios são importantes: o ministério de profeta e o ministério de pastor. Somente esses 2. Porque o profeta traz Deus até o homem, já o pastor leva o homem até Deus. É muito interessante. Eu acho que a contribuição que esse pregador, até um pregador jovem, ele deu naquela ministração, dentre outras coisas, me marcou profundamente e eu não consigo nem esquecer, apesar de não lembrar mais o nome dele. Quero fazer referência a outros 2 termos, ele continua aqui, né? Para profeta traduzido como vidente. Um é o roé, né? E o outro é rosé. Ambos são usados muito menos do que o termo principal nabi. Eu sou péssimo em línguas antigas, então eu posso estar errando na minha fonética verdadeira ou a fonética legítima. Aí eu peço perdão para vocês. A palavra hebraica roé aparece em 12 ocasiões. Rosé é utilizada 18 vezes. A raiz de ambas destaca o sentido de ver. Portanto, a ideia fundamental que quero destacar consiste na capacidade que se outorga ao profeta de poder visualizar a vontade de Deus. Isso pressupõe um enfoque revelacional na capacidade de o profeta escutar a voz de Deus e, por conseguinte, o oposto a essa capacidade de ver. É a cegueira própria de quem, tendo olhos, não vê, já que se trata do âmbito do oculto aos sentidos humanos e é necessário que Deus tire o véu do mundo espiritual e se dê a conhecer. Aqui ele fez um recorte do livro de Juan Escobar, né? Juan Carlos Escobar, Profetas e Visionários, publicado pela CPAD em 2016. Eu fiz questão de ler, eu não gosto muito de ler essas coisas não, mas eu acho que aqui seria pertinente, eu tenho certeza que vocês também vão fazer. Eu faço mesmo a leitura mais antes, só para ganhar uma clareada na lição e pá. Vamos estudar um pouquinho sobre os profetas menores? Aqui nos profetas menores ele vai trabalhar os profetas do Reino do Norte, os profetas pré-exílio e os profetas pós-exílio. E ele também vai trabalhar os demais profetas e uma mensagem... Não. Os demais profetas, é isso mesmo. Vai usar agora um ponto a mais nessa aqui. Geralmente são 3 subtópicos nos 3 tópicos, né? Que ele vai usar um pouco a mais. Se você estudar pelo jeito judaico, você vai ver que lá não tem muito esse negócio de profetas maiores, profetas menores. Você vai usar profetas anteriores e profetas posteriores. E o marco 0 aí que vai delinear anterior e posterior é o exílio, né? Profetas do Reino do Norte. Vamos lá.
Dois profetas menores profetizaram para Israel, Dois profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, lá no capítulo 6, verso 1. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça, no capítulo 2, verso 6 ao 8 e depois o 5, verso 11. Em razão disso, Amós vaticinou, ele retoma essa palavra técnica novamente, o cativeiro como julgamento, lá no capítulo 6, verso 7. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que, como a meretriz, traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Aí Oséias capítulo 1, 2, 4, verso 10, 5, verso 2, 7, verso 1 e o 12, verso 7. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria, Oséias 9:3. Apesar dos erros, ambos os profetas denunciaram que Deus prometeu restaurar o povo, Amós 9:14 e Oséias 14, verso 4. Você vê que todos eles, com exceções raríssimas, dá aquela pincelada na teologia da retribuição. Você está na obediência, o Senhor te livra dos povos. Você está na desobediência, você vai acabar na mão de gente opressora. Então, sempre tem essa pincelada da retribuição, né? Vamos agora falar sobre os profetas pré-exílio. Nós falamos do Reino do Norte, agora vamos fazer do pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou arrependimento, lá no capítulo 2, verso 12, e profetizou o derramamento do Espírito Santo, capítulo 2, verso 28. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, Miqueias 2:11, 3:11, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá, Miqueias 3, verso 12, capítulo 4, verso 10. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, Abacuque 1, do verso 1 ao 4, vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação, capítulo 1, verso 6, tá vendo? Sempre uma pincelada de retribuição. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição do grande dia do Senhor, no capítulo 1, verso 4, o capítulo 8 e também o capítulo 14. Desculpa, eu corrigir isso aqui. O capítulo 1, verso 4, verso 8 e verso 14. E a restauração do remanescente, lá no capítulo 3, verso 13. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover livramento. Há alguns estudiosos que dizem que os textos ganharam uma pincelada, antes da sua finalização total, e aí a gente tinha que estudar esses profetas mais de perto, numa aula mais acadêmica, bem mais temática, aprofundada, com tempo para fazer essas coisas, porque ela sempre termina numa promessa, Nunca na condenação, enfim. Mas isso não é assunto para nós agora, não. Depois ele vai trabalhar agora os profetas pós-exílio. Pós-exílio de Judá são 3, enquanto pré-exílio são 4, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. O pós-exílio, isso aqui, gente, é coisa que você podia pegar e anotar na sua Bíblia, Pega essas informações aqui, profeta pós-exílio, profeta pré-exílio, profetizou sobre isso. Isso aqui são anotações que vale você colocar lá na sua Bíblia, porque quando a gente escreve, a gente aprende mais e mais. É por isso que eu comprei essa Bíblia Jornada, que é uma Bíblia para anotar, e aí estou fuçando ela toda, estou fazendo essa experiência, Quando a gente escreve, a gente aprende mais. Acho que essas Bíblias que já vem mastigadinha, não que só conta, eu amo, Tem uma pancada de Bíblia aqui,
e eu amo, mas vale a pena você pegar a caneta nessa época que a gente só digita, né? Os pós-exílios, como eu estava falando, são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. Ageu 1, 2 ao 6, ele vai ter bem aquela pegada de Esdras e Neemias, né? E Deus prometeu prover os recursos da construção, Ageu capítulo 2, verso 8, e assegurou que a glória desta casa seria maior do que a da primeira. Ageu capítulo 2, verso 9, é bem interessante a gente falar que o profeta não fala a glória da segunda casa, não tem essa expressão do original não, tá? É a glória da última casa será maior do que a da primeira. A expressão última e primeira faz sentido, da segunda e da primeira não. Do ponto de vista criação e escatologia. Olha, para você ver o que nós estamos trabalhando aqui. Claro que muda muita coisa quando a gente começa a pensar do ponto de vista original. Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluir o templo com a mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, lá no capítulo 4, verso 6, e anunciou a vinda do Messias como renovo do Senhor, no capítulo 3, verso 8, e Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, ou seja, 2 profetas para construir e um profeta para exortar ao zelo na casa do Senhor. Ele repreende o desleixo do sacerdote no capítulo 1, versos 7 e 8, os pecados do povo no 3, 5, a negligência com os dízimos e ofertas, capítulo 3, do 8 ao 9. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Capítulo 4, versos 5 e 6. Os demais profetas, não, mas são 14. Você falou primeiro 4, depois mais 3, né? 4, 5, 6, 7. E cadê os outros 7? Que são 14 profetas menores. Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria, capítulo 1, verso 2. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo, capítulo 3, verso 4. Porém, a nação se converteu. Ele já sabia que o povo ia se converter, por isso que ele não queria ir, né? E Deus cancelou o juízo sobre ela. Capítulo 3, verso 8 ao 10. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Naum 1, do 1 ao 9, ou quer dizer, Naum capítulo 1, versos 1 e verso 9, os assírios foram destruídos pela insistência em praticar crueldade, Naum 3, verso 1 ao 4, Obadias denunciou a soberba dos edonitas, né, Edom, Obadias capítulo 1, do 1 ao 3, na Bíblia Católica, que é traduzido do Antigo Testamento da Septuaginta, que é a Bíblia que Jesus usava, Obadias é traduzido por Abdias, né? Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá, Obadias capítulo 1, verso 8 ao 11, e por essa razão Deus os condenava à destruição, Obadias capítulo 1, do 15 ao 16, enquanto Judá seria restaurada, Obadias 1, verso 17. É isso aí. Os 12 profetas menores, eu tinha falado 14, né, gente? Que gafe. Como é que o professor faz uma gafe dessa? Perdão. Os 12 profetas menores, eu não estou bem esses dias, estou bem cansado, foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. São 5 livros de profeta maior, apesar de ser só 4 profetas maiores, Lamentações e Jeremias é um autor só, enquanto a gente poderia trabalhar coisas mais de perto, por exemplo, Isaías, são 3 autores, né? Tem o primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. Mas não tem isso na Bíblia. Não tem porque não é necessário a gente estudar essas questões na escola dominical, mas se você for uma faculdade que tiver uma envergadura mais bíblica e tiver seriedade em ensino bíblico, você vai ver que são 3 pessoas escrevendo um livro que nós atribuímos a um só, igualzinho Paulo, né? São 13 cartas paulinas, mas na verdade, essencialmente de Paulo, são apenas 7. As outras são atribuídas a Paulo, comumente respeitadas como paulinas, mas nós que somos estudiosos sabemos que não foi Paulo que escreveu, mas alguém muito próximo.
E, claro, no jeito antigo era muito comum de, por exemplo, você escrever um texto e colocar aquele texto como uma autoria de uma pessoa mais famosa, mais respeitada. Vamos supor, dando um exemplo aqui, suponhamos que eu, Daniel, sou um professor e o pastor Silas Malafaia é o meu professor, meu pastor. E aí eu vou escrever um texto, né? Que é só um exemplo, tá, gente? Ele não é meu pastor, eu acho que eu nem conheço pessoalmente. Aí eu vou escrever um texto, só que para o texto ganhar bastante fama, em vez de eu colocar professor Daniel que escreveu, eu coloco pastor Silas Malafaia. Ele é famoso, todo mundo conhece, aí todo mundo vai querer ler o texto dele. É mais ou menos isso que acontece na antiguidade, né? Muitos salmos atribuídos a Davi, que se a gente olhar bem de perto, Davi dificilmente teria escrito esses salmos. Mas enfim, né? Vamos continuar a nossa aula. É só mesmo caráter informativo, né? Eu gosto, né? Eu sou apaixonado com escritura, eu amo escritura, então eu gosto dessas informações, eu acho legal demais. Os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido, né? Trabalhamos os 4 maiores, os 12 menores, agora vamos para o livro do Apocalipse, porque é um texto profético presente no Novo Testamento, no segundo vaticinium. Vamos ver lá. Bom, ele vai trabalhar o livro do Apocalipse em pelo menos, deixa eu ver, 2 pontos? 2 pontos. Aqui ele vai enxugar bastante. Ele gastou 1 ponto a mais no segundo tópico, aí agora diminuiu. Eu imagino que tem que ter um espaço para fazer, né? Deve ser bem desafiador escrever isso. Não sei se eu daria conta de escrever uma revista de escola bíblica dominical. E nem nunca imaginei ou tive a pretensão de fazer tal coisa. Mas agora, olhando o que precisa ser usado, o tamanho dos textos, tanto de página, deve ser bem desafiador. O dicionário bíblico Wycliffe, eu imagino que é essa mesma expressão, né? Assevera que o termo grego apocalipsis significa revelações especiais de Deus ao homem Jesus Cristo. Lucas 17:30, Romanos 8:18, 2 Tessalonicenses 1:7, 1 Pedro 1:13. No versículo de abertura, eu nunca vi essas referências com relação ao Apocalipse, depois eu vou dar uma estudada nisso. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 1a. Eu vou colocar aqui em cima para vocês, porque eu tenho uma playlist inteira que comenta Apocalipse inteiro, e seria bem interessante você dar uma assistida. É aquele negócio que você bota para rolar e vai fazer suas coisas e você vai ouvindo, entendeu? Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse 1:1. Apresenta o propósito de João como seu autor, também no 1, versículo 1, capítulo 1. O destinatário são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Apocalipse 1:11. O livro encerra o cano do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Não é nenhum livro de desgraceira, nada disso. Pelo contrário, é o livro da esperança da igreja. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto e as coisas que são e as que vão acontecer. Significa o registro passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus, Apocalipse 1:2. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Eu estou acelerando porque a nossa hora está apertada. Desse modo, o livro nos ensina a viver como Deus, viver com Deus, né? O livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história, Apocalipse 14, do 7 ao 8. Satanás será derrotado, pecado banido, aqueles que vencerão herdarão a nova Jerusalém, e por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Bom, vamos encerrar aqui a conclusão do nosso autor, que vai dizer que a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão nos livros proféticos. A soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente revelados.
comprovam o poder de Deus nos fatos narrados, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. E ele nos serve de experiência de fé e nos produz esperança. É isso. Fé, esperança, alegria, enfim, estimula o povo a buscar o Senhor. E talvez essa seja a aula mais extensa que eu acabei dando aqui nessa revista toda. É porque é muito interessante mesmo. Né? Não esqueça a sugestão, anota na sua Bíblia as coisinhas que estão aqui bem resumidinha ali na borda. Escrever ajuda a gente a um pouco aprender as coisas. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Se tiver qualquer informação que você queira acrescentar, minha irmã, meu irmão, por favor, coloca aqui embaixo. Eu vou ser muito abençoado pela contribuição de vocês, viu? Beijo no coração, até a próxima aula, querendo Deus. Tchau!